Homicida, ex-morador de Itacoatiara, do qual conviveu por muitos anos na cidade e era um conhecido caminhoneiro identificado como Maranhão, era foragido do sistema prisional e teria cometido um crime há 23 anos atrás. Após uma operação da Polícia Civil no Ceará, o indivíduo foi preso. Em Itacoatiara, ninguém sabia sobre a vida pregressa do indivíduo. Muito boa noite, seguidores do portal de notícias LCJ, eu sou Leonardo Biasi. Neste momento são exatamente 23 horas e 44 minutos. É noite de quinta-feira, 14 de novembro de 2024. Um dia após uma pauta nacional da prisão de um homem identificado como Ricardo Galvão Veloso, conhecido em Itacoatiara como Maranhão. Ele que era um caminhoneiro e estava utilizando o nome de Cleimar Galvão Rosa, que seria um primo falecido e há cerca de 23 anos vivia de maneira sem ser identificado em vários pontos, em vários estados do nosso Brasil. Ontem aconteceu a prisão de Ricardo, o Maranhão, aqui de Itacoatiara, e ele estaria exatamente lá no estado de Goiás, onde o mesmo teria cometido o crime de assassinato de um fazendeiro. A prisão aconteceu em Sergipe, numa cidade identificada como Itabaiana, e do momento ali o indivíduo foi preso e está respondendo agora pelo crime de homicídio do fazendeiro. Nós vamos trazer para vocês agora nesse instante a matéria na íntegra do jornal Hoje, a qual relata detalhadamente como foi que aconteceu o crime e como que o então identificado como Maranhão, ele vivia esse tempo todo exatamente ali sem ser identificado em vários pontos do nosso Brasil. Acompanhe na íntegra a matéria. A polícia de Goiás conseguiu levar de volta para a cadeia um foragido condenado por homicídio já tem mais de 20 anos. E nesse tempo todo, ele tirou documentos com dados de um parente morto, mas aí com um trabalho integrado entre autoridades de outros estados e também o uso de inteligência artificial, foi possível encontrar e prender esse criminoso. Este homem que agora está preso é Ricardo Galvão Veloso. Nos últimos 20 anos, ele se apresentava como Cleimar Galvão Rosa. Eu achei um documento de um primo meu que era falecido. E aí eu peguei esse documento, saí de lá, fui embora para Paraíba. Na Paraíba eu consegui fazer minha identidade. Fiz minha identidade, fiz meu CPF, fiz meu reservista, eu estava com meus documentos tudo pronto. Fez conta bancária? Com certeza, eu tirei habilitação. Essa história começa em 2001, na cidade de Santo Antônio da Barra, aqui em Goiás. Segundo as investigações, Ricardo foi contratado para matar um fazendeiro da região. Logo depois do crime, ele ficou preso aqui no município de Rio Verde, mas conseguiu fugir. A polícia, desde então, caçava o foragido. Para escapar das autoridades, ele se escondeu. Morou na Paraíba, em Pernambuco, no Amazonas e, por último, no estado de Sergipe, onde, depois de uma denúncia, foi preso na cidade de Itabaiana, a 65 quilômetros de Aracaju. Foi feito um trabalho junto aos bancos de identidade de todos os estados, no sentido de buscar essa possível identidade que esse foragido estava utilizando. A resposta veio do Instituto de Identificação da Paraíba, que encontrou os documentos que Ricardo tinha tirado lá e enviou os registros para os investigadores de Goiás. Com uma ferramenta de inteligência artificial, eles compararam a foto do RG com as informações falsas, feito em João Pessoa, com uma imagem mais recente do assassino. Imagem de um olho a olho, um nariz ao queixo, são diversos cálculos. E através da soma desses cálculos ele traz essa similaridade entre os cálculos de um rosto com os cálculos de outro, o que dá a porcentagem de similaridade entre as imagens, O sistema de inteligência artificial deu 99% de certeza de que ele era mesmo o homem procurado pela justiça. E a análise das digitais não deixou dúvidas. Ricardo Veloso, condenado a 16 anos de prisão,
poderia estar cumprindo a pena há mais tempo, caso os bancos de dados das polícias em todo o Brasil já fossem interligados. Era um resgate da honra da instituição, localizá-lo, prendê-lo, para que ele possa efetivamente cumprir a pena que foi condenado. Nós não conseguimos contato com a defesa do Ricardo Galvão Veloso. O Ministério da Justiça e Segurança Pública disse aqui pra gente que está trabalhando para padronizar, integrar os dados de todos os estados e também do Distrito Federal. Tem uma outra medida que é a implantação da Carteira de Identidade Nacional, que vai usar o registro do CPF como um número único em todo o país. A previsão é de que até 2031 todos os estados estejam usando o documento, o que obviamente vai garantir mais segurança e reduzir fraudes. Você vê como é fundamental que os bancos de dados dos estados sejam integrados até para a gente conseguir combater a violência e a criminalidade. É péssimo isso, um sujeito poder tirar um RG em cada lugar onde ele bem entender. Isso traz muita dificuldade para o combate à violência. De Goiás conseguiu. A polícia de Goiás conseguiu levar de volta para a cadeia um foragido. Então, como vocês acompanharam a matéria a qual foi divulgada no jornal hoje, né, evidenciando, né, essa situação em que o Ricardo Galvão Veloso, como era o nome, né, de fato deste homem que residiu aqui há muito tempo em Itacoatiara, né, traz detalhes desde o instante em que ele teria cometido o crime, exatamente em 2001. As informações que nós tivemos acesso ali diante as matérias veiculadas trouxeram também, até mesmo para a própria população itacoatiarense, né, que não tinham conhecimento, ao verem a matéria no jornal hoje, se lembraram, se recordaram ali deste homem conhecido como Maranhão. Aqui em Itacoatiara ele viveu muito tempo e ele utilizava ali óculos escuros. Tudo isso, né, até mesmo para que não pudesse ser identificado. Então, através de uma ação conjunta, as autoridades conseguiram chegar até o indivíduo e o estiveram prendendo lá em Sergipe, em Itabaiana. Então, agora, nesse momento, ele responderá pelos crimes, a qual, de acordo com a sua condenação, né, já estaria preso, né, por 16 anos do crime de assassinato de um fazendeiro. Muitas pessoas, muitos munícipes aqui de Itacoatiara estão até agora, né, encaminhando essas imagens, encaminhando essa matéria para a nossa redação do portal de notícias LCJ e chamando muita atenção, pois algumas pessoas conviveram, inclusive faziam muito frete, né, juntamente aí com o Maranhão, como ele era conhecido, né? Então nunca, jamais ali imaginavam que ele teria cometido esse crime. Uma das testemunhas e pessoas que o reconheceram recordam que ele tinha um caminhão, né, de cor amarela, um caminhão baú, a qual ele fazia fretes aqui em Itacoatiara. Agora, realmente, né, é tudo o que a gente acompanha, né, da linha de investigação, até do crime a qual ele teria cometido, né, até os dados a qual ele chegou a falsificar exatamente aqui em um dos estados, né, do nosso país, né, onde ele esteve utilizando ali os dados do seu primo morto, falecido, o Cleimar Galvão Rosa. Nessas documentações ele utilizava, ele teve inclusive ali o certificado de reservista, né, onde ele falsificou lá no estado da Paraíba esses documentos e vivia à vontade, jamais seria preso ou até mesmo seria identificado se não tivesse esse cruzamento, né, do banco de dados que a casa começou a cair. Como a pauta do próprio jornal hoje trouxe em evidência e mostrou a importância da Polícia Civil ter esses dados cruzados para que eles possam até mesmo ali desmantelar criminosos que estejam utilizando documentos falsos. Um homicida que viveu há anos aqui em Itacoatiara e que sequer tínhamos ali o conhecimento, né, de que o mesmo teria cometido em 2001 um crime de assassinato, ao qual ele foi contratado para executar e assassinar um senhor lá em Santo Antônio da Barra, né, no estado de Goiás, onde ele consumou o assassinato, ficou preso e foragido ali, ele fugiu, né, do sistema prisional,
né? Então, desde esse momento, ele estava sendo ali procurado. É isso mesmo, é um foragido, não só, foragido do sistema prisional, tá? E viveu em vários cantos, inclusive na matéria destaca aí o estado da Paraíba, Pernambuco, Amazonas. E o Amazonas era Itacoatiara, onde ele viveu por muito tempo. E, por último, estava vivendo em Sergipe, Itabaiana. Por isso, até muitas pessoas aqui informavam, rapaz, por isso que eu não vi mais esse homem, né, aqui em Itacoatiara. Ele sumiu, né, de maneira repentina. Talvez ali o Ricardo, né, ele já presumia que alguém teria por hora o identificado, né, que inclusive estaria utilizando ali os dados do Cleimar Galvão Rosa, que era o primo dele falecido, né? Que situação a qual nós estamos transmitindo para vocês, né? Quem vê cara não vê coração, né? Muitas pessoas tinham contato com este homem aqui na região metropolitana, até mesmo ali eu ouvia bastante aqui na cidade, ó. O Vanderlei disse que ele trabalhou em uma das grandes empresas aqui do nosso município, né? A Mil Madeiras, ó. E até mesmo nem a empresa conseguiu identificar que ele era um homicida, né? E estava utilizando documentações falsas, desde quando ele fugiu do sistema prisional, né? Onde por hora ali ele já estava sendo consumado, já estava respondendo, né? Pelo crime consumado, né? De homicídio, 16 anos, né? 16 anos ele pegou ali a pena, mas estava vivendo em liberdade. Traz à tona a matéria também da importância, né, da nova identidade, a qual já vem integrado o RG, documentos importantes como CPF, tudo ali, né, juntos e que possam evitar fraudes em nosso país, né? Então, é de extrema importância, de extrema relevância também o cruzamento do banco de dados, que leva em ênfase a matéria, porque a Polícia Civil ela consegue identificar se hoje em Itacoatiara nós temos ali foragidos, né, da justiça, se nós convivemos com pessoas que a gente não sabe ali dos seus antecedentes, a gente não tem o conhecimento, né, de como ele surgiu, somente que pulou aí de paraquedas aqui para nossa cidade de Itacoatiara e muitas pessoas conviviam, né? Quantas pessoas não estiveram ali tendo contato com este homem aqui na cidade? Quantas pessoas que não abriram a porta de sua casa, né, onde tinham ali essa convivência juntamente aí com o Ricardo Galvão, que era o nome deste homem, até ele cometer o crime e fugir ali do sistema prisional e está morando há muito tempo aqui em nossa cidade, né? A situação começa a cair com a inteligência artificial, né, que fez o reconhecimento facial dele e identificou como ele estaria hoje, né? Essa imagem, gente, essa imagem qualquer munícipe, né, que contratou serviços desse caminhoneiro aqui na cidade, né, já consegue até mesmo estar aqui nesse momento acompanhando nossa transmissão, né, assim, meu Deus do céu, como que pode, né? Como que pode? A gente via tanto esse homem aqui na cidade de Itacoatiara e olha aí, era um homicida, né, condenado, já respondia, já estava ali preso, só que fugiu, né, do sistema prisional. A gente não sabe como foi essa fuga, tá bom, do Ricardo, tá bom? As informações que nós temos ali são baseadas em cima, né, dessa reportagem, a qual evidenciam e mostram ali que ele fugiu do sistema prisional, tá bom? E que estava sendo procurado em âmbito nacional e foi preso ontem, exatamente durante uma operação da Polícia Civil, né, lá no estado, né, de Sergipe, né? Na verdade, a prisão dele foi lá em Itabaiana, uma cidade lá de Sergipe, onde ele estava morando, né? Alguém mais conhecia aqui? Deixem nos comentários, vocês vamos interagir aqui com os seguidores, né? Que estão acompanhando nossa transmissão. Ainda bem que ele não fez mal a ninguém aqui na Itacoatiara, né? Aniversário do João hoje, né? Caiu nada, o Ozinei. Manda um abraço aí pro Lucene, também ligado com a gente. Tem muitos aqui que a gente não sabe nem quem é. Diz a Lidiane. Eugênio Belli diz, é babado. Olha, eu não sabia disso. O Enos diz que ele sofreu um atentado, né? Quando ele chegou na casa dele. Tinha um cara que queria matar ele com uma faca. Tentou matar ele dentro da casa dele. Aqui em Itacoatiara, Enos, essa situação, ele abastecia... o rapaz aqui abastecia ele direto lá no posto do Peru, né? O André Glória, né? Informando ali que ele... aqui em Itacoatiara, né, ele abastecia o caminhão dele, onde ele fazia ali os seus transportes, né, também aqui na cidade, né.
Rapaz, que situação, hein, gente? Confesso pra vocês que a gente, né, tinha aí esse conhecimento desse rapaz, e quando a gente soube da matéria, quando eu me deparei com a matéria, eu vi, o rapaz, eu conheço esse homem. Ele morava do lado de casa, de Zuenos, né? Olha aí, ó, os vizinhos também identificando, ele virou adicto? Não. Rapaz, pelo que a gente observa na matéria, eu vou reproduzir a matéria de novo, vocês podem ver, né, que ele fala coisas assim como se fosse algo natural, né? Falsificar um documento de um primo falecido. Ele fala assim de uma maneira tão suave, né? Parece que ele está ali sob efeitos, né? Mas é incrível, né, a gente poder falar isso. O Vanderlei disse que ele trabalhava na Mil ali também, né? A Wendel Fabrício diz, esse caminhão ainda tá por aqui, mas é com outra pessoa, diz o Wendel. Pois é, a gente não sabe ali, mas informaram pra gente que era o meio de transporte dele, esse caminhão amarelo aqui de Itacoatiara. Agora, se ele vendeu, né, ou se ele deu, ou se ainda era propriedade dele, ou quer dizer, do primo dele, ou quer dizer, na verdade é dele, é porque ele vivia, né, com documentos falsificados, gente. Ele vivia com documentos falsificados do primo dele. O nome dele é Ricardo, tá? É Ricardo Galvão Veloso e não Cleimar, né? Como ele tinha os documentos e apresentava aqui na cidade de Itacoatiara. Muitas pessoas dizem que ele morou perto do colégio Misty Rosas, né? O Bruno Santos, meu Deus, ele era meu cliente no motel Luz Vermelha. Rapaz, ele apresentava a documentação de um finado aí no motel. Olha, gente, que situação, né? Mas, enfim, isso daí chama muita atenção, né, a todos os internautas que estão ligados conosco também, né? Mostra uma certa preocupação, pois a gente sequer tem o conhecimento de muitas pessoas que a gente tem um contato, né? E a gente não sabe que é até mesmo ali um autor, né, de um assassinato. E ele matou um fazendeiro. Ele matou um fazendeiro, ele foi contratado, ele foi pago para matar o fazendeiro. Desde então começou a viver a sua vida de forasteiro, né? Ali tendo suas documentações falsificadas lá em Paraíba, lá na Paraíba, né? E posteriormente, mundo afora, já viveu ali, né, longos anos, né? Mais de 20 anos foragido aí do sistema prisional, sem qualquer tipo de identificação. A Valda diz que ele era vizinho dela, lá no Mutirão, ó. Ele morava do lado da Xaxar, né? Eu conhecia ele ainda. Olha como ele tá aí, ó. Na entrevista, vocês começam a ter uma dimensão, ó. O Marlon diz que ele mesmo, né, teve uma grande amizade com ele, né? Ainda trabalhou terceirizado na empresa consórcio, né? Fechamos até o frete da empresa para receber. Olha aí, ó. Irmãos caminhoneiros como o Marlon, né, enfatizam que tinham contato com ele, né? Que tinham contato com ele. E ele se apresentava como Cleimar aqui, né? Por que ele conseguiu emprego, gente? Porque ele falsificou os documentos. É por isso que nós levamos à tona a importância, né, da documentação, né, principalmente ali da nova identidade, né, que traz todos os seus dados, né, identidade que já tem uma certa segurança, né, e também uma restrição para que se possa haver aí principalmente a falsificação. Eu vou liberar novamente a reportagem para vocês acompanharem e a gente já volta aqui a debater o assunto. Ó. A polícia de Goiás conseguiu levar de volta para a cadeia um foragido condenado por homicídio já tem mais de 20 anos. E nesse tempo todo, ele tirou documentos com dados de um parente morto, mas aí com um trabalho integrado entre autoridades de outros estados e também o uso de inteligência artificial, foi possível encontrar e prender esse criminoso. Este homem que agora está preso é Ricardo Galvão Veloso. Nos últimos 20 anos, ele se apresentava como Cleimar Galvão Rosa. Eu achei um documento de um primo meu que era falecido. E aí eu peguei esse documento, saí de lá, fui embora para Paraíba. Na Paraíba eu consegui fazer minha identidade. Fiz minha identidade, fiz meu CPF, fiz meu reservista, eu estava com meus documentos prontos. Fez conta bancária? Com certeza, eu tirei habilitação. Essa história começa em 2001, na cidade de Santo Antônio da Barra, aqui em Goiás. Segundo as investigações, Ricardo foi contratado para matar um fazendeiro da região. Logo depois do crime, ele ficou preso aqui no município de Rio Verde, mas conseguiu fugir. A polícia, desde então, caçava o foragido. Para escapar das autoridades, ele se escondeu.
Morou na Paraíba, em Pernambuco, no Amazonas e, por último, no estado de Sergipe, onde, depois de uma denúncia, foi preso na cidade de Itabaiana, a 65 quilômetros de Aracaju. Foi feito um trabalho junto aos bancos de identidade de todos os estados, no sentido de buscar essa possível identidade que esse foragido estava utilizando. A resposta veio do Instituto de Identificação da Paraíba, que encontrou os documentos que Ricardo tinha tirado lá e enviou os registros para os investigadores de Goiás. Com uma ferramenta de inteligência artificial, eles compararam a foto do RG com as informações falsas, feito em João Pessoa, com uma imagem mais recente do assassino. Imagem de um olho a olho, um nariz ao queixo, são diversos cálculos. E através da soma desses cálculos, ele traz essa similaridade entre os cálculos de um rosto com os cálculos de outro, o que dá a porcentagem de similaridade entre as imagens, né? O sistema de inteligência artificial deu 99% de certeza de que ele era mesmo o homem procurado pela justiça. E a análise das digitais não deixou dúvidas. Ricardo Veloso, condenado a 16 anos de prisão, poderia estar cumprindo a pena há mais tempo, caso os bancos de dados das polícias em todo o Brasil já fossem interligados. Era um resgate da honra da instituição, localizá-lo, prendê-lo, para que ele possa efetivamente cumprir a pena que foi condenado. Nós não conseguimos contato com a defesa do Ricardo Galvão Veloso. O Ministério da Justiça e Segurança Pública disse aqui pra gente que está trabalhando para padronizar, integrar os dados de todos os estados e também do Distrito Federal. Tem uma outra medida que é a implantação da Carteira de Identidade Nacional, que vai usar o registro do CPF como um número único em todo o país. A previsão é de que até 2031 todos os estados estejam usando o documento, o que obviamente vai garantir mais segurança e reduzir fraudes. Você vê como é fundamental que os bancos de dados dos estados sejam integrados até para a gente conseguir combater a violência e a criminalidade. É péssimo isso, um sujeito poder tirar um RG em cada lugar onde ele bem entender. Isso traz muita dificuldade para o combate à violência. A polícia de Goiás conseguiu levar de volta para a cadeia um foragido condenado por homicídio. Então é isso, gente. Olha, a matéria a qual nós estamos aqui transmitindo para vocês no portal de notícias LCJ, né, mostrando um caso aqui do município de Itacoatiara, uma pessoa, né, que viveu há muito tempo aqui em nossa cidade, né, que era foragido, né, da justiça e foragido do sistema prisional, né, o Ricardo, conhecido como Maranhão. Inclusive nós temos aqui um colega que está conosco em linha, que é o Marlon, né, que inclusive trabalhou com ele, né, e fechou alguns fretes. Fala um pouco pra gente da vivência, Marlon, aqui do Ricardo. Ele era identificado como Cleimar aqui em Itacoatiara. Relata um pouco pra gente como que foi ali e se ele comentava algo sobre ter participado de algum crime. Como que era a convivência aqui de vocês? Boa noite. Léo, vamos botar assim, de certa forma não tinha nem como ter mais ou menos alguma conversa da vida dele, né? Porque aqui, até então, aqui em Itacoatiara, ele se mostrou um homem trabalhador, né? Sim. A gente não tinha como ter uma conversa assim meio de ruim com ele, não. Inclusive, nós trabalhamos juntos. Trabalhamos na mesma empresa, na consórcio, terceirizado para consórcio naquele tempo, e jamais a gente imaginaria que ele faria uma coisa dessa, né? Teria participado de uma coisa dessa aí. Eu acho que tu lembra dessa matéria, que inclusive nós fechamos ali o portão da consórcio lá com os caminhões lá, para poder receber os honorários de lá da empresa quando antes da consórcio fechar, que hoje em dia é Costa Plana ali. Ele estava lá, Marlon? Ele trabalhava na mesma empresa que a gente lá, ele era terceirizado com a gente lá. Rapaz, mas é recente isso, não é? Foi logo quando abriram a M010 aqui, no caso aqui, a M010 foi renovada de novo, começaram a renovar a M010. Tem quantos anos isso, Marlon? Tem cerca de o quê? Uns 2 anos? Tem 4, não, tem mais, tem uns 4 anos aí que foi logo no início do mandato do Mário, se eu não estou enganado. Minha nossa, eu me recordo, cara. Então, pois é, que nós começamos aqui no Marco Zero, aqui onde é a barreira aqui.
Ele estava nessa manifestação, né? Ele já estava trabalhando lá já. Rapaz, Tem muita gente que vai se recordar dele aí. eu me recordo, eu me lembro dele, né, como caminhoneiro, e inclusive tem essa matéria aqui na nossa página, né, eu vou procurar aqui também, quer dizer que ele estava então aí, né, também reivindicando, né, seus honorários, mas que situação, né, você tinha visto já essa matéria ou acompanhou agora no portal? Eu já tinha mais ou menos ficado, eu já tinha ficado sabendo dessa situação, né? Mas não tinha certeza que era ele, né? E agora olhando no portal foi que caiu a ficha, né? Identificando ele com total certeza de quem era. Me diz uma coisa, Marlon, diante dessas circunstâncias aqui também, logicamente ele não falava da vida dele, né? Mas ele trabalhou, algumas pessoas informam ali que ele prestava serviço aí para Mil Madeiras também, tinham conhecimento? Sim, ele prestava serviço. Ele é igual, tipo assim, ele era igual, parecido comigo, assim, né? Vamos dizer assim. Ele trabalhava com todo tipo de frete, essas coisas assim, todo serviço a gente presta para todas as empresas aí, várias empresas, pessoas, tudo faz terceirizado. A gente faz serviço de transporte, né? Sim. Você conhecia ele como? Maranhão, Mineiro? Mineiro, a maioria do pessoal aqui acredita que Itacoatiara conhecia ele como mineiro. Muita gente está comentando aqui mesmo que identificavam ele como mineiro aqui em Itacoatiara. Isso. Rapaz, e há quanto tempo, Marlon, que tu crê assim que ele sumiu aqui da cidade? Há bastante tempo, Léo. Não sei exatamente assim, te responder quanto tempo ele já estava aqui, né? Mas já fazia bastante tempo. Ele sumiu assim de uma inclusive quando ele foi embora aqui, pegou muita gente de surpresa, né? Que eu, inclusive, uma vez eu quis até comprar o caminhão que era dele. Entendi, o caminhão amarelo. Isso. Ele vendeu esse caminhão? Algumas pessoas informam que está girando ainda na cidade? Tá, continua aqui em Itacoatiara ainda assim. Então ele possivelmente vendeu, né, antes de... Sim, com certeza. Rapaz, que situação. Você se recorda então quando ele saiu daqui, né, da cidade, né? Faz bastante tempo que ele saiu daqui, já tem uns 2 anos que ele saiu daqui, mais ou menos, 1 ano, 2 anos. Nossa, que situação, né? A gente convive com as pessoas, a gente nem sabe, né, ali da vida Verdade. Né? E agora, tornando à tona, né, ele falsificou os documentos dele, tá? O histórico ali, ele falsificou, né, todos esses documentos lá na Paraíba. Ele cometeu o crime, ele é condenado, né, a 16 anos de prisão. Ele cometeu o crime lá em Sergipe. Na verdade, Sergipe é onde ele foi preso, né? Ele cometeu lá em Goiás, né? Em Santo Antônio da Barra, o nome da cidade. Ele foi contratado para executar uma pessoa lá em Goiás. Ele assassinou em 2001 um fazendeiro e desde então ele começou a bolar a fuga dele, né? E foi preso, mas quando ele fugiu do sistema prisional, né, ele chegou ali a falsificar os documentos na Paraíba e começou a viver essa vida de forasteiro. Ele morou em Pernambuco, ele morou na Paraíba, ele morou aqui no Amazonas, que inclusive foi a vida dele mais intensa aqui em Itacoatiara, e posteriormente voltou para Sergipe, bem próximo ali da região onde ele cometeu, né, o crime, e terminou sendo preso ontem, né, em uma operação ali por parte da equipe, né, da Polícia Civil lá de Sergipe, lá em Itabaiana, o interior onde ele estava morando agora. Então, realmente ali, a situação pegou muita gente de surpresa, inclusive aqui em Itacoatiara. Me informaram que ele tinha um relacionamento aqui, ele tinha esposa aqui na cidade? Tinha sim, ele tinha um relacionamento, tinha esposa, tudo direitinho. Como eu tô dizendo, a gente meio pega até de surpresa, né, com uma notícia dessa aí, né? Meu Deus do céu, imagina você, né, que também é do mesmo ramo, né, e tá tendo essa informação aí, confirmando mesmo aí que o mineiro, né, como era conhecido aqui, né, esse muito rapaz conhecido. foi preso. Muito obrigado pela tua participação, Marlon, muito obrigado mesmo também por relatar aí também a convivência aqui com ele aqui em Itacoatiara. Positivo, meu amigo, boa noite aí. Boa noite. Então, olha aí, gente. O Marlon é uma das pessoas que teve o contato, né, o convívio aí com o mineiro, né, Mineiro, Maranhão, enfim, muitos nomes, muitos apelidos que ele era conhecido, né, e era identificado como Cleimar. Na verdade é o Ricardo o nome dele, né, que seria o nome de nascimento dele, mas ele utilizava esse outro nome, né? E inclusive eu quero saber aqui, tem algumas pessoas conectadas com a gente que chegaram ali a fazer algum frete com ele, também deixa aí nos comentários, né?
A Karina Matsui diz, a mulher foi com ele ou ficou? Não sabemos, Karina. Né? Até o momento a gente soube desse relacionamento agora aqui, né? Em transmissão no portal de notícias LCJ. Não sei se ele teve filhos também aqui em Itacoatiara. Também é importante a gente ter alguma informação, né, sobre o mineiro, né, o Maranhão. O Eduardo Silva diz relacionamento sério, né? Tinha um homem que ficava mesmo próximo à Feira da Colônia, né? E tinha um caminhão, eu lembro. Pois é, esse homem ele é muito conhecido ali. Inclusive o pessoal aí da Colônia, né? Aí das adjacências da feira vão conhecer muito ele aqui, vão saber dele, tá? Mas não tinham conhecimento que ele era ali um homicida, né? Era um já condenado e foragido aí do sistema prisional. O Augusto Correia diz, ele já fez, né, mudança várias vezes, né? Pois é, ele trabalhava com esse carro frete, né? Com esse carro frete a qual ele fazia essas mudanças. As pessoas estão falando aí que o nosso áudio tá baixo. Deixa eu tentar melhor aqui para vocês, tá bom, gente? Enquanto a gente vai transmitindo aqui ao vivo no portal de notícias LCJ, né, levando a informação sobre uma prisão aí em Sergipe, né, que culminou aqui com um homem muito conhecido aqui em Itacoatiara. Conhecia o Mineiro? Conhecia? Olha aí, ó, ele informa que conhecia o Mineiro. Conhecia o Mineiro? Tá certo. Até o fazendeiro ali disse que conhecia ele. Ele era brabo pra caramba, né, na beira, diz o Matheus. O pessoal ainda se lembra dele aí, ó. Portal 90, né? Todo fim de tarde ele vinha pro bar do meu tio, Tesão Bar, né? Tomar uma cervejinha. Olha aí, cliente lá do Tesão Bar, né? Jane Belly. Augusto deve ter se arrependido, né, do crime, mas já era tarde. Na verdade, não tem arrependimento, né, Augusto? Enfim, eu sei, eu entendi, né, o que quis falar agora, né? Tu quis dizer que ele se arrependeu porque ele tava trabalhando, né? Ele já estava trabalhando, né, de maneira honesta, né? Entendi o que você quis dizer. Mas realmente aí pelo que a gente acompanha, né, a situação ele respondia pelo crime de homicida, né? Ele era um homicida, na verdade, e condenado, né? Ele fez mudança, inclusive, do RG. Olha aí o resultado, né? Agora, diz o Eduardo Silva. Nos comentários aqui também tem uma outra pessoa que está entrando em contato com a gente. Deixa eu ver se é sobre aí a ocorrência. Alô, boa noite. É sobre o Mineiro? Tá, você não quer ser identificado, né? Tá bom, deixa eu colocar aqui você ao vivo aqui. Espera só um momentinho. Tá, pode falar, meu amigo. Você conhecia aí o Mineiro? Conhecia muito ele, entendeu? Fez muito transporte pra gente, né? Pela Mil Madeiras, era um caminhão amarelo, que era meio bruto, né? Conheci bastante, entendeu? Fez muita carreto, né? Pra cá, pra Itacoatiara, né? De madeira, né? Bastante. Quando eu trabalhei na Mil, né? Ele fazia bastante transporte, né? O caminhãozinho amarelo. Ficava bravo quando colocava muito peso, que ele não queria trazer muito peso no caminhão, ele ficava muito bravo, muito chateado. Quer dizer que ele era um homem brabo, né? Conheci bastante ele, fiquei admirado agora quando eu vi a foto que eu conheci ele, olha. Nossa. Ele era brabo, era um cara alto, brabo, brancão. Conheci bastante, carregava naquele caminhãozinho amarelo dele, quando a gente colocava muito peso para um lado, ele queria que colocasse para o outro, ficava brabo lá, entendeu? Tinha muito carregamento para ele, olha. Rapaz, bastante mesmo. Que situação, mas né? Nunca imaginei que ele pudesse ter feito isso aí, né, cara? Até que prove ao contrário, tu sabe, né? Na verdade ele já era um condenado, né, da justiça, né? Era um foragido do sistema prisional, ele foi preso, né? Ele foi preso. Cara, Ixi, a gente tinha documentos dele lá, porque a gente tinha que tirar a nota, né? Uhum. E sempre tirava a nota lá, né? Sim, sim. Bastante nota, ele fez bastante transporte, ó. Ele foi preso. Sempre ele fez transporte. Ele foi preso, meu querido, numa cidade lá em Rio Verde, né? Ele já tinha se evadido, né, de onde ele cometeu o crime, né, o assassinato, né, que foi numa cidade chamada Santo Antônio da Barra. Né? E ele empreendeu fuga, né, para Rio Verde, onde ele foi preso. Aí ele ficou preso, detido, né? Porém, ali no sistema prisional, ele fugiu da cadeia. Ele fugiu do sistema prisional. E desde então aí ele começou foi? Isso, ele começou a falsificar
os documentos dele, foi quando ele foi para Paraíba, né, onde ele começou a falsificar os Eu documentos. sei. Ele tinha todos os documentos que você imaginar. Ele era identificado como Cleimar Galvão Rosa, que é o primo dele falecido, né? Ele usava o documento do primo, né? Olha, o nome dele eu não lembro assim como é que era, né? Bem, né? O nome, né? Assim, qual era o nome, né? Que ele citava nas notas que eu não lembro. Mas que eu conhecia ele, conhecia bastante. Eu falava muito com ele na estrada, ele falava comigo direto, porque eu já conhecia ele, né? Já me dava com ele, falava com ele lá quando ele ia lá, tudinho, antes de fazer embarque e tudo. Mas nunca imaginei que era essa situação que ele via foragido, não. Então, Agora que ele era meio bravo, ele era. ele ficava Quando tinha que enfurecido, colocar né? só para um lado, a madeira ele ficava bravo, que não ia dar, tinha que fazer 2 carretas, tinha que fazer 2 coisas, só que o cara queria que ele levasse tudo, né? Só de uma vez, né? Ele queria levar de 2 vezes, entendeu? Rapaz, muita Ficava gente bravo, conhecia caminhão não ele ia aqui dar e na tal. cidade, né? Muito. Conheci muito ele, fiquei admirado agora. Olhei agora aqui, seu portal aí, meu Deus, eu sei quem é. E me diz uma E coisa, eu falava toda vez com ele, eu falava com ele por aí, e aí não foi mais lá, e tal, não teve mais nenhum carreto para lá, entendeu? E eu falava sempre com ele aqui na cidade. Assim, o doutor Paco aí por aí, que ele me conhecia, né? Sempre ele ia lá. sim, A gente sim, ficou conhecido. Ele carregava muita madeira com uma pessoa, mas não posso dizer o nome, né? sim, Entendeu? Mas eu sei que ele vinha sempre buscar madeira para essa pessoa. Aliás, essa pessoa, na verdade, já até faleceu. Morava na estrada. Muito conhecida essa pessoa, não posso falar o nome. Entendeu? Entendi. Já faleceu. Iria todo tempo buscar para ele lá, entendeu? Uma pessoa já até falecida, Só já que morava na estrada. só que ninguém imaginava, né, da vida pregressa dele aqui na Não, cidade, né? Não. Ninguém Não, eu imaginava. sei que ele era bravo. Ele era meio bravo, assim, estúpido, né? Aham. Falasse alguma coisa assim, ele era meio bravo, assim. Mas tem muita gente bravo, né? E não faz nada, né? Mas ele Não fazia. imaginava, assim, ó. Na verdade, ele foi Pois é, contratado, cara. né? Na verdade, ele foi contratado, né, para Caramba, executar bicho. um grande fazendeiro, né, na região, e ele E assassinou eu esse fiquei fazendeiro. pensando agora, tá? Eu fiquei pensando. Você andava com o lado do braço assim pro lado de fora, né? Naquele caminhãozinho amarelo. Pode perguntar das pessoas, sempre com o lado do braço do lado de fora, assim, né? E Do vidro, algumas, sempre ele andava desse jeito. algumas pessoas informavam pra gente que ele usava óculos, né, escuro. Às vezes ele tava de óculos escuro, mas às vezes eu via muito ele assim, né? Ele era muito assim agitado, assim, ele era um cara assim, entendeu? Era todo tempo não parava, assim, entendeu? Meio agitado, assim, pra cá, pra ali, bora logo, bora fazer isso, bora fazer logo, bora montar logo isso aqui que eu tô esperando já faz hora e tal. Era aquele meio agitado, não, o cara meio agitado. Parece que ele não queria ficar todo tempo só no mesmo lugar. Correto. Entendeu? Isso Mas também eu com tenho- receio, né? O receio de ser pego, né, também. Mas eu creio que aqui ele não tinha tanto receio, não, né? Não, eu acho que não, ele era tranquilo, né? Porque a empresa que a gente trabalhava era uma empresa direita, né? Entendeu? E ele não turbiava nada, assim, né? Ele ficava querendo levar logo, né? Era a única coisa que ele falei que ele queria levar logo. Já chega, já quero que a nota esteja pronta, não sei o que, tá demorando, não sei o que, era assim, entendeu? Não sei se ele não queria ser assim visto, né? Me diz empresa uma grande, coisa. né? Geralmente tem câmera, tem tudo, né? É verdade. E outra, deixa eu lhe falar, ele estava na manifestação aí na estrada da empresa a qual eles chamaram a gente, mas ele não esboçava nenhum tipo ali, até mesmo de intimidação não com as câmeras, porque ele estava nessa manifestação. Eu vi essa situação, eu até lembro, até conheci ele nessa situação, assim, ainda lembro mais ou menos aí, dessa situação aí. Pois é, então ele Aliás, não... até que naquele tempo que estavam fazendo esse negócio aqui da estrada, se eu não me engano ainda, né? Isso, foi Estavam aonde fazendo negócio da estrada. onde fica o depósito ali dos armazenamentos ali de materiais, e que inclusive já está na ativa de novo aí na rodovia M010. A gente foi acionado para fazer, né, essa transmissão, e hoje a gente observa aí, né, que realmente ele não tinha essa preocupação, mas ele começou, a situação dele começou a cair, né, ali realmente quando uma pessoa identificou ele agora, né, ele estava lá na região, quando ele foi identificado, aí ele terminou sendo preso pela polícia, que conseguiu traçar, né, através de inteligência artificial para ver como é que ele estaria hoje, porque
A falsificação de documento ajudou muito ele, né, a viver esses ao longo de 23 anos, né? Porque eu conheci, não tem essa fotografia que tá a primeira aí, eu conheci ele mais nessa primeira fotografia do que a outra que tá mais clara. Do que a mais clarinha, né? É a outra mais escura que eu conheci, a mais escura tá mais parecido com ele. Na verdade, essa é a foto dele mesmo, né? E a IA é a do lado direito. A IA é a inteligência artificial que traçou, né, ali os traços dele, né, hoje, como ele estaria. Então, eles estão comparando na reportagem, eles estão comparando na reportagem a foto dele atual com a da IA, entende? Então foi eu aí... acho que naquele tempo ele devia ter uns 46, 48 anos, acho que quando ele tava por aqui, eu acho, por aí, né? Sim, correto. Por aí, 45, por aí, tá entendendo? Ele era durão, era um cara forte, né, alto, né? Pois é, ele né, usava rapaz? óculos mesmo. Que situação, né? A preocupação aí por parte de todos e também... agora quando eu vi aqui, eu digo, rapaz, eu vou ligar que eu conheci esse cara. Pois é, muita gente tive conhecia. contato com ele, assim, de pegar em mão, né, assim, cumprimentar, né? Tá entendendo, assim? Dar um bom dia, né? Só que ele queria sempre que já tivesse pronta a nota, entendeu? Pra ele sair, entendeu? Era muito... Eu não sei se ele tinha alguma cisma, assim, de câmera, filmar, alguma coisa, eu não Ele sei. era Se era isso. ríspido, né? Ele mostrava, assim, uma certa rigidez também, né? Isso. Se colocasse mais peso pra cá, ele ficava bravo, quem encostar e tal, no saci dele e tal. Ele era meio assim, entendeu? Agitado, né? Meu querido, muito obrigado aí pela... Eu não imaginei assim, não. Quando eu vi a fotografia agora, eu fui ligando, eu digo, meu Deus, não sei quem é esse cara. É verdade, Aí olha... eu fui ligando. Muito obrigado aí pela tua participação também, por relatar aí junto conosco, um abraço aí, tá Léo. bom? Parabéns pelo seu trabalho aí, sucesso, mano. Valeu, meu Deus irmão. aí, Papai do Céu te abençoe, te proteja todos os dias, te cubra com seu manto sagrado. Aí, a todos nós, muito obrigado, tá? Amém. Valeu, obrigadão, Sucesso. amém. Um abraço. Tchau. Então, olha aí, gente, né? Essa admiração aí, na verdade, esse espanto, né, que tá tendo aí com muitas pessoas que estão tendo contato aí com essa reportagem, né? Desde o momento ali que ele era muito conhecido, esse homem que fazia fretes aqui em Itacoatiara, que até então ninguém imaginava, né, por hora, ali que ele seria, né, uma pessoa que respondia pelo crime de homicídio, né, sendo ali um foragido do sistema, né, prisional, após ter, né, sido reconhecido, né, e preso ontem e virou pauta no jornal. A matéria ela leva em ênfase, tá? Essa matéria que foi divulgada aí no jornal hoje, ela leva em ênfase a importância da nova habilitação, da nova carteira de identificação, né, que ela unifica todos os documentos e que ela traz ali dados, até mesmo outras alternativas de mais segurança, né, para a documentação, né, para que seja um documento em que nós temos aí um prazo até 2031 para toda a população, né, do nosso país já estar com essa nova habilitação. Então ela traz a importância de hoje nós termos esse novo documento de identificação, e também ela traz uma outra atenção para o sistema unificado, né, da Polícia Civil, para que possa ser traçados, né, também criminosos que vivem em outros estados, né, que vivem ali de maneira anônima para até mesmo responder, né, ser preso para responder pelos crimes a qual tenham cometido em outras regiões, em outros estados, né, do nosso Brasil. Então essa é a ênfase, né, da matéria pela qual a gente observa, e tem também uma certa preocupação aí nessa matéria, né, principalmente com relação a quanto tempo ele vivia, né, nessa situação de anonimato, né, que são 20 anos, né, de anonimato, né, pois 2001 foi o crime, né, passou pelo procedimento até a condenação, quando ele foi preso, enfim, ficou aí 3 anos, foi quando ele fugiu do sistema prisional e posteriormente, né, este homem começou a falsificar e viveu em vários estados do nosso país, tá, gente? Álvaro Barbosa, já fiz isso, né, cobrar direitos autorais, né, a Gabriel Goulart, Léo, tô com frio, vem dormir comigo. Eita, Nossa Senhora, lá ele, né? Mário Jorge, sabia que conhecia esse maluco, né? Quando eu vi na reportagem. Muitas pessoas aí viram, né, também aí a reportagem, né? Mas só que não tinham certeza que ele era aqui de Itacoatiara, né? Mas o Mário Jorge agora confirma.
A Anne diz que ele morava lá no Mutirão, na 26, perto da escola Xaxá. Ele ainda fez mudança para o pai dela, né? Ele era todo agoniado. Ele tinha filho e mulher, né? Só que a mulher dele ainda mora no Mutirão com o filho dele. Ó, então a Anne diz aí, né, que possivelmente ele tem um filho aqui em Itacoatiara, né? E inclusive a companheira dele também. Isso é ao longo, né, de todo o tempo, né? Será se essas pessoas a qual ele teve a convivência tinham conhecimento que ele era um homicida, ou que ele respondia, né, por homicídio, né, de 2001, ou além disso, né? Será que essas pessoas identificavam ele como Ricardo Galvão Veloso, ou os familiares dele conheciam ele como Cleimar Galvão Rosa, que é o nome do parente morto dele, a qual ele utilizava essa documentação também. É tudo aí, né, um dos questionamentos, né, diante a situação da vivência aí desse rapaz aqui em Itacoatiara. Ele morou muito tempo aqui em Itacoatiara, ele tinha um caminhão de frete, diz o Irã. No mínimo, esse Mário Jorge, né, também aqui comentando, a esposa dele trabalha em uma empresa grande aqui em Itacoatiara, diz a Núbia Gentil. E outra pergunta também, né, muitas pessoas levam agora ele, a esposa, né, dele, companheiro. Será que ele casou ali, né, também aqui em Itacoatiara, utilizando, né, o nome de Cleimar, que é o nome aí do parente dele, né, que é o nome do primo dele morto, né, também é um dos questionamentos aí diante a situação, né, deste homem que foi preso ontem e virou pauta nacional. O loiro do frete, diz a Núbia, né, também aqui nos comentários, o Mauro José disse que era o mineiro do frete, amigo do Luciano Mamão, né, também aqui comentando, né, muitas pessoas conhecendo ele, né. O Mauro disse que ele falava que era mineiro, né, e só usava camisas brancas por causa do calor, né. Aqui é o Mauro comentando. O Jean Serafim disse que conhecia ele como mineiro, né. Tem aqui outras pessoas também que tiveram esse contato juntamente com este homem e que realmente aí estão até mesmo estataladas agora acompanhando nossa matéria e tendo conhecimento, né, que ele respondia pelo crime de um assassinato de um fazendeiro, um grande fazendeiro, né, ali da região a qual ele esteve assassinando, né, sendo contratado para matar, né. Isso mesmo, o Ricardo Galvão Veloso foi contratado para executar em 2001, lá em Santo Antônio da Barra, né, um município lá do estado de Goiás, para ele executar um fazendeiro, e ele consumou o crime. Posteriormente fugiu, né, foi preso em Rio Verde, né, e de Rio Verde ele foi conduzido para o sistema prisional, passou um tempo preso, né, durante esse período, né, condenado a 16 anos, né, de prisão, e posteriormente, né, ele fugiu do sistema prisional. Agora, como foi a fuga dele é que não temos esse conhecimento também, né? Como que ele articulou a fuga dele, em qual presídio ele estava, né? Naquela região a qual ele esteve fugindo, né? E posteriormente começou a viver a vida no anonimato, quer dizer, em partes, né? No anonimato, até chegar na Paraíba, que ele falsificou todo o documento. Ele diz na reportagem, né, que ele falsificou todos, até o certificado de reservista ele falsificou, utilizando o nome do Cleimar Galvão, né, que era o primo dele falecido. Na identidade, deu para identificar, né, no banco cruzado, que hoje a digital, né, do Cleimar, que é o primo dele que faleceu, que ele usava o nome, era totalmente diferente, né, da digital dele. Né, o banco de dados cruzou que era uma pessoa distinta da outra, né, que ele não era realmente o Cleimar, e que sim que ele era o Ricardo que era procurado e foragido da justiça. Que situação, né? Se a gente for revirar isso, a gente consegue, né, até mesmo aí a traçar, né, toda essa vida desse homem, né, e ter agora a dimensão, né, do que ele utilizou, do que ele articulou para viver no anonimato. A Karina diz que ele é burro, né? Se ele não tivesse foragido, ele já estava hoje em liberdade, né? 16 anos, né? Já tem 23 anos aí do crime, né? Preso, mesmo ele estando preso esses 3 anos aí, desde quando ele fugiu, já contava na condenação final, porque muitas pessoas aguardam para o julgamento final,
né? Mas se você estiver respondendo preso, esses períodos que você passou preso até a condenação vão ser abatidos, né? Ou seja, já tem 23 anos, né? Então ele já teria solto há um bom tempo, né? E outra, ainda temos ali o pedido, né, do relaxamento da prisão dele com um certo período, né, também. Ou seja, com cerca de 8 anos, 8 a 9 anos, ele já poderia, né, responder ali já pela condenação final, mas já estaria em liberdade, né, em parte respondendo pelo crime do assassinato. Porque hoje é assim, quem realmente fica preso eternamente é quem foi assassinado, que no caso é o fazendeiro que ele executou, né? Então esse sim está condenado à morte, né? Foi condenado à morte, infelizmente, ou à prisão eterna, né, desse homem. O Irã diz, e olha que ele só foi preso porque ele foi embora para lá, né? Pois Irã, ele só foi preso porque ele foi para perto, tá, da região onde aconteceu o fato. Deixa eu voltar aqui na matéria, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o mapa, quando mostra ali, ó, Amazonas, ó, aqui, ó, esse mapa, ó. Esse mapa, ele mostra aí das regiões, né, a qual ele foi, ó, tem a Paraíba, né, tem Pernambuco e tem Sergipe, é um perto do outro, ó. Paraíba, Pernambuco e Sergipe. O Amazonas é longe, ele morava muito longe. Talvez esse homem, ele poderia, se ele vivesse aqui em Itacoatiara, ele ia viver o resto da vida todo aqui e não ia ser de jeito nenhum, tá, identificado. É bem difícil. É por isso que a matéria leva em ênfase o cruzamento dos bancos de dados da Polícia Civil. Até hoje, Mendes não pegaria esse homem aqui em Itacoatiara, porque para eles, né, ele seria o Cleimar, né, Galvão Rosa. Mas olha só, ele saiu aí da Paraíba, de Pernambuco, né, quando ele esteve fugindo, né, de acordo aqui com o contexto, né, da matéria que leva em ênfase, né, que ele tinha sido preso ali nessas imediações aí de Sergipe agora, né, mas quando ele passou por Paraíba, por Pernambuco, ele veio para o Amazonas, ele volta para Sergipe. Sergipe é vizinho praticamente aí, ó, né, dos estados. E é tudo muito próximo. Então alguém viu, opa, esse homem eu conheço. É ele que executou ali o fazendeiro lá no Santo Antônio da Barra, né, lá em Goiás, enfim. Então, perto dessas regiões aí, gente, ele já tinha, né, ele já era conhecido, né. No entanto que ele foi preso, né, em Rio Verde, né. Ele foi preso aí em Rio Verde, então ele já era muito conhecido nessa região, né? Isso, ainda tem a questão de que Goiás fica longe, né? Fica longe de Goiás, só que ele foi preso nessas imediações, nessa região, então ele era conhecido na área. Ele já era conhecido ali, é caminhoneiro, né? Caminhoneiros são conhecidos um dos outros aí, né? Mas enfim, o rapaz aí foi preso, né? Ele já está agora, vai responder do zero, né? Olha aí o momento da prisão dele, ó. Essa é a prisão dele, ó. Essa é como ele está atualmente, ó, né? É como ele está atualmente aí, ó, né? Essa prisão foi ontem. Foi ontem quando já levou em ênfase da matéria, tá? E tem a imagem dele aqui, ó. Na verdade, isso foi uma condução, né? Essa imagem aí, ó. Essa imagem aí, gente, é quando ele foi preso mesmo realmente, ó. Que ele fala aí, que ele relata, que ele falsificou os documentos, tarará, 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 e ele contou tudinho ali para a Polícia Civil como ele fez. Essa aqui já era possivelmente ele indo para o presídio, né? Já é uma imagem onde ele já estava indo no outro dia já para o presídio. A prisão dele foi à noite, né? A prisão dele foi à noite. Situação aí, né? Bastante complexa, né? Mas enfim, o homem foi preso, né? Agora, né, vai responder aí pelo seu crime, vai passar aí, né, pelo que eu calculo aqui, deixa eu calcular aqui, abrir aqui a nossa calculadora, nós estamos em 2024, né, com 16 anos, 2040, tira 2 anos ou 3 anos, vamos tirar 3 anos, 2037, tá, 2037... menos 2024. Ele tem sorte, né? Que a pena antes não era tão alta, né? Ó, 13 anos aí ele tem para responder pelo crime, tá bom? 13 anos, né? Ele tem para responder e ele fica até o ano de 2037, tá? Até o ano de 2037 a prisão dele vai ser válida, porque tem
os anos que ele cumpriu, né? Os anos que ele cumpriu aí, né? Após ele ter sido preso, depois ele ter sido detido, né? Estava respondendo lá. Com certeza ele foi preso em flagrante, não sei como foi essa prisão, mas ele passou um bom tempo preso e fugiu, né, só posteriormente lá de Rio Verde, tá bom? Do crime cometido, tendo essa vivência aí nos outros estados, né, da Paraíba, lá em Pernambuco, né? O Paraíba foi o primeiro estado, né, que ele foi, que é onde ele falsificou o documento, depois foi para Pernambuco e voltou aí para próximo aí dessa região também, né? Foi onde identificaram ele lá. A reportagem ela leva em ênfase que ele foi identificado, tá, gente, ali pelos populares da área, né? E a gente teve acesso ali da reportagem escrita também, né, a qual foi lançado aí pelo jornal, né, e eles informam ali que eles eram muito conhecidos, né, porque ali aquela região também trafega muito, né, nessa questão de caminhoneiro. Ele atuava como caminhoneiro, tá? Esse tempo todo ele atuou como caminhoneiro. O William Reis diz que ainda vai responder agora por ter falsificado. É verdade, William. É verdade, cara. Ele responde por diversos outros crimes, né? Essa falsidade ideológica, né? Ele vai responder porque ele utilizou os dados do primo dele falecido, né? Pode ser imputado outros crimes para ele, viu? A situação aí não é fácil não, viu? O André diz que desses 13 ele pode cumprir 7. Pois é, André, mas aí tem essas outras falsificações também, né? Que está em ênfase, né, pelo fato aí da documentação ser tão frágil, né, a fragilidade, né, da falsificação da documentação, né, ela mostra também ali, como está em ênfase isso, ele pode levar a uma condenação maior. Vai responder por outros crimes, né? Vai responder por outros crimes, sim, com toda certeza. Tá bom? Qualquer atualização, se duvidar, ele vai fugir de novo, Andrei Souza. Aí já é bem difícil, né? Tem que ir lá para a região sul do país. Mas, enfim, nós vamos aqui atualizando para vocês qualquer informação, qualquer atualização sobre o caso, né, do Cleimar, como era conhecido ali, né, o nome, né, falso, né, deste homem, conhecido como Mineiro aqui em Itacoatiara. A gente retorna a falar com vocês aqui no portal de notícias LCJ, tá bom? Muito obrigado aí pela participação de todos vocês, do Ivanildo, né, que diz aí, Iracema, presta atenção aí no Mineiro do caminhão do frete, ó. Olha a situação dele, volta aí e acompanha, né, desde o comecinho também a nossa transmissão. Teodora Maria, boa noite a todos. É capaz dele fugir, muita gente achando que ele pode fugir, né? Ele pode fugir do sistema prisional. Não estou entendendo nada, Antônio Nascimento. O resumo dessa matéria é o seguinte: este homem, ele morou há muito tempo aqui em Itacoatiara, tá? Ele residiu há muito tempo, trabalhou há muito tempo aqui também na nossa cidade, e fez muito conhecidos aqui em nosso município. Só que ele era um foragido, né? Ele fugiu do sistema prisional quando ele estava respondendo por um crime de 2001, que ele tinha matado um fazendeiro lá em Goiás. Ele matou um fazendeiro em Goiás em 2001. Só que ele utilizava o nome, né, após ele ter fugido do sistema prisional que ele estava respondendo, né, ele foi condenado a 16 anos de prisão. Ele fugiu em um estado, lá do estado da Paraíba, ele falsificou o documento dele todinho, né, utilizando o nome do primo dele. O nome dele é Ricardo Galvão. Ele utilizou o nome do primo dele, que é o Cleimar Galvão. E ele veio para cá, para o Amazonas. E no Amazonas ele viveu aqui em Itacoatiara. Inclusive tem informações que ele teve filhos aqui também. Tem filho, né? Aqui no nosso município teve mulher também, né? Só que ninguém sabia que ele era realmente o Ricardo, e sim um Cleimar, né? Como ele tinha os documentos dele falsificados. E ele foi preso ontem. Tá? Foi preso ontem através de uma operação aí da polícia lá em Sergipe, na cidade de Itabaiana, né? Onde ele morava, onde ele estava morando atualmente. Aí foi desvendado toda a vida pregressa dele, né? Que ele falsificou tudo isso, né? E que estava ali até mesmo, né, utilizando nome falso, e era um foragido há muito tempo, né? Por ter matado um grande fazendeiro da região lá de Goiás. Foi contratado por esse crime. Fábio Alves, ele era muito conhecido, mais conhecido como Brabo lá na feira, né? Fiquei pensando agora, pô, e eu embargada a entrada do caminhão dele
eu ainda embargava a entrada dele, do caminhão dele lá no porto, né? Olha o perigo que eu corria, gente boa. Era ele, né? Apesar de tudo. Ah, sim. O Matheus disse que ele embargava ali a entrada dele, né? Mas ele era gente boa, né? Rapaz, que situação. Eu conheço esse senhor aqui também. Eu creio que eu andava muito, né? E a gente andava muito aqui nas ruas da cidade. Eu via muito ele mesmo. Ele era brabo mesmo. Era uma pessoa assim que só via com esse olhar assim, ó, né? Com o rosto fechado assim, né? Mas que situação, né? Era mais conhecido como brabo. Enfim, gente, finalizamos aqui a nossa participação. Muito obrigado aí pela sua audiência. O Ronaldo explana de novo, né? Eu creio que vocês conseguiram ter um resumo aí, né, do que a gente acompanhou, do que a gente transmitiu aqui para vocês, tá bom? Sobre o mineiro, como ele é conhecido, e que terminou, né, sendo preso, né, agora, ontem, e virou pauta nacional, né, pelo crime ali que cometeu, nem um tanto crime, mas a falsificação dos documentos que fez ele viver 20 anos no anonimato, irmão. 20 anos no anonimato, né? Porque desde 2001 até 2004, né, ele vinha respondendo, né, pelo crime, preso e tudo mais, só que depois ele fugiu e viveu no anonimato durante esses 20 anos, né, de acordo com a ênfase aí da reportagem. Fábio Alves era só esse gente boa, né? Levar ele para casa. Muito obrigado pela sua audiência. Portal de Notícias LCJ, 1h em ponto de transmissão. Obrigado mesmo. Eu peço que você compartilhe, né? Divulga nos grupos, também para os seus conhecidos. Já é 30h, na verdade é 00:45, né? Já é sexta-feira hoje, 15 de novembro. E pronto, gente. Obrigado aí pela sua participação. Mauro José também por interagir com a gente, né? Esse mineiro, ele era careiro, né? E agoniado nos fretes. Cobrava cara, né? Os fretes, né, Mauro? Alterou geral. Muito obrigado pela sua audiência. Eu me chamo Leonardo Biasi, do portal LCJ. Aqui, a informação ela é sempre na hora. Até a próxima. A polícia de Goiás conseguiu levar de volta para a cadeia um foragido condenado por homicídio já tem mais de 20 anos. E nesse tempo todo, ele tirou documentos com dados de um parente morto, mas aí com um trabalho integrado entre autoridades de outros estados e também o uso de inteligência artificial, foi possível encontrar e prender esse criminoso. Este homem que agora está preso é Ricardo Galvão Veloso. Nos últimos 20 anos, ele se apresentava como Cleimar Galvão Rosa. Eu achei um documento de um primo meu que era falecido. E aí eu peguei esse documento, saí de lá, fui embora para Paraíba. Na Paraíba eu consegui fazer minha identidade. Fiz minha identidade, fiz meu CPF, fiz meu reservista, eu estava com meus documentos tudo pronto. Fez conta bancária? Com certeza, eu tirei habilitação. Essa história começa em 2001, na cidade de Santo Antônio da Barra, aqui em Goiás. Segundo as investigações, Ricardo foi contratado para matar um fazendeiro da região. Logo depois do crime, ele ficou preso aqui no município de Rio Verde, mas conseguiu fugir. A polícia, desde então, caçava o foragido. Para escapar das autoridades, ele se escondeu. Morou na Paraíba, em Pernambuco, no Amazonas e, por último, no estado de Sergipe, onde, depois de uma denúncia, foi preso na cidade de Itabaiana, a 65 quilômetros de Aracaju. Foi feito um trabalho junto aos bancos de identidade de todos os estados, no sentido de buscar essa possível identidade que esse foragido estava utilizando. A resposta veio do Instituto de Identificação da Paraíba, que encontrou os documentos que Ricardo tinha tirado lá e enviou os registros para os investigadores de Goiás. Com uma ferramenta de inteligência artificial, eles compararam a foto do RG com as informações falsas, feito em João Pessoa, com uma imagem mais recente do assassino. Imagem de um olho a olho, um nariz ao queixo, são diversos cálculos. E através da soma desses cálculos, ele traz essa similaridade entre os cálculos de um rosto com os cálculos de outro, o que dá a porcentagem de similaridade entre as imagens, né? O sistema de inteligência artificial deu 99% de certeza de que ele era mesmo o homem procurado pela justiça. E a análise das digitais
não deixou dúvidas. Ricardo Veloso, condenado a 16 anos de prisão, poderia estar cumprindo a pena há mais tempo, caso os bancos de dados das polícias em todo o Brasil já fossem interligados. Era um resgate da honra da instituição, localizá-lo, prendê-lo, para que ele possa efetivamente cumprir a pena que foi condenado. Nós não conseguimos contato com a defesa do Ricardo Galvão Veloso. O Ministério da Justiça e Segurança Pública disse aqui pra gente que está trabalhando para padronizar, integrar os dados de todos os estados e também do Distrito Federal. Tem uma outra medida que é a implantação da Carteira de Identidade Nacional, que vai usar o registro do CPF como um número único em todo o país. A previsão é de que até 2031 todos os estados estejam usando o documento, o que obviamente vai garantir mais segurança e reduzir fraudes. Você vê como é fundamental que os bancos de dados dos estados sejam integrados até para a gente conseguir combater a violência e a criminalidade. É péssimo isso, um sujeito poder tirar um RG em cada lugar onde ele bem entender. Isso traz muita dificuldade para o combate à violência.